Sempre uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande estar falando sobre o Espiritismo. E mais ainda aqui, porque aqui é onde eu hoje, digamos assim, mais trabalho no caso espírita. Então eu estou aqui acompanhado de amigos. Quando a gente está acompanhado de amigos é mais fácil falar, porque normalmente quando as tuas pedaladas são perdoadas, porque os amigos perdoam. Os amigos perdoam, né, pessoal? Perdoam ou não perdoam? Perdoam. Nós já estamos um caminho a mais sobre amar os inimigos. Então hoje eu vou falar para vocês sobre amar os inimigos. Tá? Vamos começar com uma máxima de Jesus. Isso está lá no capítulo, em Mateus e está em Lucas também. Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48, e em Lucas versículo 6, de 32 a 36. E aí, seguinte, toda vez que eu trago alguma coisa relacionada aos ensinamentos de Jesus que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que abrir um pouquinho o olho quando tem em dois evangelistas. Se está no Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem é importante. Se está em dois evangelistas, porque é mais importante. Então, o amar os inimigos que Jesus está passando tem um sinônimo importantíssimo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar então. Jesus disse uma certa vez: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Tranquilo, né? Mole frouxo. Fácil. 2000 anos se passaram e a gente ainda não consegue viver de acordo. Assimilar esse ensinamento aqui é para nós uma dificuldade, olha, anormal. Né? Outras coisas a gente até entende, agora amar inimigo é difícil. É bastante difícil. E olha, mas percebam que ele fala uma coisa aqui, quer ver? Ele diz assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Para aquele povo daquela época, isso era o normal. Aborrecer o inimigo para eles era o normal, porque eles viviam numa época em que existia uma lei chamada Lei de Moisés, ou a Lei Mosaica, chamada olho por olho, dente por dente. Então, se o teu inimigo te aborrece, você tem mais é que aborrecer o teu inimigo. Se o teu inimigo te maltrata, você tem que maltratar o teu inimigo. Se o teu inimigo te ameaça de morte, você tem mais é que matar o bicho antes. Isso chama-se lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Imagine só, gente. Moisés viveu, então isso aí, né, estava em harmonia com a época. Então Moisés viveu assim, ele viveu há 1500 antes de Jesus. Antes de Jesus, 1200 antes, para ser um pouco mais exato, Moisés viveu. Se nós pegarmos que naquele tempo as reencarnações eram mais rápidas, mais aceleradas, o sujeito passava menos tempo aqui na Terra, porque tinha uma expectativa de vida menor, e vivia menos tempo no plano espiritual, porque ele tinha que voltar rapidamente e aproveitar todas as experiências da carne o mais construtivamente possível. Então as reencarnações eram mais rápidas do que hoje. Se nós pegarmos uma conta rápida, quantas encarnações esse povo estava vivendo sobre essa lei? Sei lá, umas 20 encarnações. Então isso já estava fazendo parte deles. Essa lei para eles era absolutamente normal. E aí vem Jesus. Jesus disse assim: agora não. De agora em diante vocês vão amar os inimigos. Amar os inimigos. É difícil. É difícil entender isso. Jesus está quebrando um paradigma. E aliás, Jesus foi um grande quebrador de paradigma, por isso que ele incomodou tanta gente. O que é um paradigma? O que é quebrar um paradigma? É mudar um comportamento utilizado há muito tempo. Então Jesus está querendo quebrar esse paradigma e aborrecer o inimigo. A partir de agora é amarás o inimigo. E eu vejo isso muito parecido com a doutrina espírita. A dificuldade que a doutrina espírita tem hoje é mais ou menos a dificuldade que Jesus teve na época. Porque assim, imaginem só vocês, nós ouvimos
que o espírito nasce com o corpo. Isso é lei para nós. Há 1500 anos, pelo menos, nós estamos encarnando, desencarnando e ouvimos isso. Imagine quanto isso já rodou no processo encarnatório nosso. Então, para nós, o espírito nasce com o corpo. E mora, o corpo mora e ele continua em outros lugares. Vem a doutrina espírita e diz, não, peraí, o espírito reencarna. Esse espírito que não nasce no corpo, ele é milenar, ele já teve um monte de experiências. Ele apenas está utilizando um novo corpo para ter uma nova experiência para utilizar depois um novo corpo e assim por diante, à medida que ele evolui. É difícil entender isso. É difícil. Eu sei, eu entendo. Às vezes você fala isso, fala, pessoas, assim, pessoas que não querem, eles não conseguem entender. É difícil. Reencarnação, você pode me falar qualquer coisa, mas não reencarnação. Isso que Jesus passou na época, nós também passamos com o Espiritismo. Também temos essa dificuldade. Mas Jesus sabia. Jesus sabia disso. Tanto é que ele disse, eu não vim destruir a lei. Tá? E ele nunca impôs nada, nunca obrigou ninguém a aceitar. Ele sabia que esse processo era um processo demorado. Assim como a doutrina espírita sabe que falar em reencarnação é um processo demorado. Faz 150 anos que no mundo ocidental a doutrina espírita fala em reencarnação. Muita gente ainda duvida disso. Jesus também sabia disso. E disse que talvez uns 2000 anos nós já ia começar a entender como é que seriam os inimigos. Mas nós não entendemos. Era difícil. É um processo demorado. Tá? Eu vou passar um vídeo para vocês para que a gente possa iniciar realmente a palestra. Até agora eu estou falando de amor de Deus. Eu quero que você assista esse vídeo sem nenhum preconceito, porque esse vídeo é meio intrigante. Ele causa um certo, digamos assim, desconforto na gente. A partir daí a gente vai comentar exatamente o que é amar os inimigos segundo a Cristo. Mas você preocupado com o trânsito? Eu gosto, durei 4 horas ontem, eu cheguei em casa. Loucura total, cara. 40 pessoas presas em Bangu. Foi um negócio muito feio, né? Um negócio feio mesmo. Não, vocês viram o vídeo do policial no carro? Tá certo, é bala na cara, meu. Pô, é bandido, não é? Gente, mas o cara tava desarmado, eu achei surreal. Eu sou eu porque, olha, não há menos. Bandido bom é bandido morto. Ah, então aquele teu primo que matou 2 pessoas, vou mandar matar. Não, mas o meu primo, ele não é bandido, ele matou por acidente. Matou por acidente, mas estava dirigindo bêbado, né? Mas quem que nunca dirigiu bêbado aqui, gente? Se for assim, então é pra sair metralhando geral, né? Tá bom, mas o Marquinho do quarto andar já vou encomendar nisso. Quem é Marquinho do quarto andar? O Marquinho do quarto andar é um estagiário que vende droga aqui, ó, pro pessoal do escritório. O garoto é gente finíssima, super inteligente, só que faz um troquinho por fora. Ah, é aquele teu amigo que é político, que é corrupto, que emprega a família inteira. Olha só, o cara é parceiraço, tá bom? Ele já me emprestou uma vez até o helicóptero dele. Gente, mas bandido bom é bandido morto. É, mas eu tô falando de bandido de verdade. O que é um bandido de verdade? Não, bandido de verdade é o cara que mata, que rouba, que tá Cara, é o seu primo, eu sou amiga. É o Marquinho do quarto andar, cara. Pelo amor de Deus, vocês estão querendo comparar? Comparar com o quê, cara? Comparar com esse bando de marginal que se multiplica como se fosse um bilionário. Ah, quer dizer que bandido bom é bandido morto, contanto que o bandido seja o pobre, preto, favelado. Isso é preconceito. Para. Existem níveis e níveis de bandidagem. Pelo amor de Deus, pensa, vê um pouco de televisão. Tô chocada. Ladrão de calcinha. Não. Ladrão de galinha. Não, ladrão de carro, mata. Assaltante de banco. Mata. Sou regulador de imposto. Não. Estuprador. Mata. Racista, preconceituoso. Não. Mata. Interessante, né, gente? Deixa a gente até pensar um pouco. Quem é o verdadeiro bandido para esse cara aí? Quem é o verdadeiro inimigo dele? Ele deixa bem claro que inimigos são os bandidos. Mas quem que é o verdadeiro inimigo dele? Porque assim, percebam só, o Marquinhos do quarto andar, tá, que vendia um pouco de droguinha para ele, mas era um cara esperto, se tirava um pouquinho por fora. A quantidade de delinquentes que vinham com ele não interessava para ele. Então quem que é o verdadeiro inimigo dele? O bandido que não conhece? Não, o bandido para ele é o cara que faz mal para ele. Fez mal para a sociedade? Para quem quer que seja. Mas à medida que fez mal para ele, e muita gente pensa assim.
Percebam que ele fala do primo dele. Né? O primo dele matou 2 pessoas dirigindo bêbado, mas quem é que nunca dirigiu bêbado? Olha a diferença. Mas se fosse o primo dele que fosse morto por um motorista bêbado, justiça. Essa é a coisa. Percebam que ele fala sobre o político. Parceiraço, cara, emprestou até o helicóptero para ele. A quantidade de pessoas que morrem por causa de desvios financeiros de políticos corruptos não interessa. Não interessa. Então, para ele, bandido ou inimigo é o cara que faz mal para ele. Quem é o verdadeiro inimigo desse cara? O egoísmo é o verdadeiro inimigo. Porque é por ele ser egoísta, ele transforma as pessoas que fazem mal para ele. E nós, gente? Você sabe quem é o verdadeiro inimigo? Também é as pessoas pobres, faveladas, pretos, que roubam tua carteira, teu carro, teu assalto. Também são teus inimigos. Será que são? O verdadeiro inimigo também são esses bandidos. É isso que é. É assim que você pensa. É assim que a gente tem que pensar. Certo? Será que nós temos que pensar igual a ele? Segundo Santo Agostinho, segundo a classificação de mundos, a Terra é um planeta de provas e expiações. Isso significa que na Terra, segundo a Constituição, existem muito mais pessoas ainda com tendências ao mal do que pessoas com tendências ao bem. E eu fiz uma analogia porque nós estamos numa transição, estamos passando para um mundo de regeneração, onde isso vai se equilibrar. Mas se ainda a Terra é um planeta de provas e expiações e tem mais gente fazendo mal, vamos considerar que existem hoje 60% de pessoas que fazem mal e 40% de pessoas que fazem bem. Se nós pegarmos lá no Livro dos Espíritos, a questão 913, a pergunta que Kardec faz para os Espíritos é o seguinte: entre os vícios, qual é o que podemos considerar radical? Qual é o pior? Qual é o pior vício humano? E a resposta é a seguinte, já dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo, todos existem o egoísmo. Então o que é fazer mal hoje nesse mundo? Nesse mundo de transformação. O que é fazer mal? 60% das pessoas, segundo estão fazendo mal aqui. 40% já vivem mudando. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença? O que é fazer o mal? Você faz o mal? Eu faço o mal. Qual é a diferença? Nível de egoísmo. Essa é a diferença. Existem pessoas, os 60% das pessoas que estão fazendo mal, eles apenas pensam em si. Apenas pensam em si. Não se preocupam em nortear as suas ações se vai ou não prejudicar o outro. Isso é fazer mal. Isso é fazer mal. E esse nível de egoísmo, gente, à medida que você coloca ele pode ser fazer o mal, não pensar, eu aqui, não penso, a minha ação vai causar mal para ela. Mas tem gente hoje ainda que não norteia a sua ação causando mal para centenas de pessoas, que é o caso do político. Ele é muito mais egoísta que eu, que passo a perna delas. E fazer o bem, eu concordo. É estar pensando nela, se o que eu vou fazer vai prejudicar ela. Isso é fazer o bem. Isso é fazer o bem nesse planeta de 7 bilhões de pessoas. E se nós formos mais além, vamos entender qual é essa quantidade de mal que existe na Terra hoje. O que tem de mal mesmo na Terra? Quem é o bandido na Terra mesmo? Fizemos uma pesquisa, já que não está muito, já está até um pouco ultrapassada, mas vamos lá. Sobre a população carcerária no mundo. Quem é que está preso hoje? Quem é que realmente é bandido mesmo, que atrapalha o desenvolvimento da sociedade? Segundo as estimativas, existem 8 milhões de pessoas. São 2 milhões e 300 nos Estados Unidos, 1 milhão e 500 na China, 1 milhão na Rússia, o Brasil vem em quarto lugar, hoje já está se aproximando da China, da Rússia, 473, e assim vai.
8 milhões dividido por 7 bilhões de pessoas significa 0,12% da população do mundo. Só isso. Na verdade, gente ruim mesmo é 0,12% da população. Eles são bem egoístas. Bem egoístas. Daí você vai dizer, mas peraí. E os que deveriam estar presos? Tem esse cálculo. Os que deveriam estar presos. Bom, vamos aumentar esse número aqui. Vamos dobrar para 0,25? Vamos quadruplicar para 0,50? Vamos levar a 1%. É um bom número, 1%? 1% da população do mundo deveriam estar presos. E se a gente considerar então que 1% são totalmente maus, dos 60%, então sobraria ainda 59% de pessoas que têm apenas tendências ao mal, não são totalmente maus, estão em processo de melhora, exercitando todos os seus defeitos. E teríamos, talvez, dos 40%, 1% desses 40% que seriam pessoas totalmente boas. Aquelas pessoas que fazem o bem para o planeta. Sabe aquela pessoa que está lá na África, ajudando aquelas minorias, trabalhando no Médicos Sem Fronteiras, na Cruz Vermelha, ajudando o planeta, pessoas incomodadas com os animais, com a fauna e a flora da Amazônia, entendeu? Com os idosos, com as crianças. Pessoas desinteressadas, sem interesse pessoal. Porque egoísmo é ter interesse pessoal. Quando você quer perceber se uma pessoa é egoísta, faça um negócio com ela e perceba qual é o interesse dela. E aí eu dou mais uma ideia para vocês. Vocês querem saber se vocês fazem parte dos 60 ou dos 40? Durante o dia de vocês, ou a semana, percebam quantas vezes vocês fazem coisas desinteressadas. E quantas vezes vocês fazem coisas que interessam a vocês só. Vocês vão saber se vocês fazem parte dos 60. Então, talvez teríamos 1% dessas pessoas que estão no planeta hoje que são totalmente boas. Fazem de tudo por todo mundo e não pensam nelas. Mas teríamos ainda 39% que têm tendências ao bem. Pessoas que norteiam suas ações e não prejudicam ninguém. Eles vão ficar bem envolvidos. Tá? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 1019, a última questão do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta quando que o bem reinará na Terra? Quando? E a resposta é bastante simples. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que aqui vierem habitar, os bons predominarem, porque então farão que a ira e o amor, a justiça que é a fonte do bem e da felicidade. Ou seja, quando nós tivermos 60% das pessoas com tendência ao bem e 40% das pessoas com tendência ao mal, esse mundo já será um mundo bem menor. Será um mundo de regeneração. Mas tudo bem. E a Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco, nosso palestrante espírita que está indo embora do planeta, ela diz mais, ela diz assim: opera-se na Terra neste largo período, por isso não está acontecendo hoje, não começou hoje, isso faz um bom tempo que está acontecendo, a grande transição anunciada pelas Escrituras, está no Apocalipse, e confirmada pelo Espiritismo em 1850. Diz ela: aqueles que permaneceram nas regiões inferiores foram trazidos à reencarnação. A partir do momento que o Espiritismo veio para a Terra, isso foi programado, começou a encarnar aqui espíritos que estavam há longo tempo presos, aprisionados magneticamente, para ter a sua última oportunidade de melhor. E ela continua dizendo: de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando hábitos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar sob a governança de Deus. Esse povo que veio e que violentou o nosso planeta nesses últimos 100 anos e continua violentando, está sob a governança de Deus. Então, se nós vemos a violência muito alta hoje, tudo está como deve ser. Tudo está certo. Tudo tem um plano. Caso se oponha às exigências da evolução, caso eles se oponham, se eles continuarem fazendo o mal aqui na Terra,
também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias em mundos mais atrasados que a Terra. Existem mundos mais atrasados que a Terra, embora vocês não acreditem, mas existem. Tendo o ensejo de ser úteis e de sofrer os efeitos danosos da sua rebeldia ou da sua maldade. Para vocês terem uma ideia um pouco mais dimensional do que eu estou falando, é o seguinte. Em 1850, quando surgiu o Espiritismo, nós chegamos, por acaso, bem certo, quando em 1850 nós chegamos no nosso primeiro bilhão. A população da Terra era 1 bilhão. Em 1950, apesar das pestes, da guerra dos extermínios que aconteceram em toda essa época, em 100 anos nós já fomos para 2,5 bilhões. Em 1970 nós tínhamos 3,7 bilhões. E agora, em 2012, nós chegamos a 7 bilhões. Em 2030 nós chegaremos a 8,3, em 2050 chegaremos a 9 bilhões, eu não pus ali, mas em 2100, segundo o livro Roteiro do Emmanuel, nós estaremos com 10 bilhões, que é o que o planeta suporta. 60% de 1 bilhão é bastante? Que é mais ou menos o pessoal que faz mal aqui, está fazendo mal. É bastante? É. 60% de 10 bilhões é bastante? Mas é muito mais mesmo. É muito mais. Então é por isso que nós temos hoje tanta maldade aberta. Perceberam? E continua. E para nós que fazemos parte dos 60%, porque nós não somos muito coisa boa, nós temos demorado muito para passar para os 40%. Tá? O que nós temos que fazer para melhorar? Para ficar no mundo regenerado, o que precisamos vencer? Vencer as nossas más inclinações. Ou seja, temos que nos tornar bons. E é fácil ser bom? É fácil ser bom? O diabinho que está perto. Não é bom. Não é fácil. Porque nós sempre fomos maus. Então ser bom não é fácil para nós. Nós estamos num processo, como Jesus disse. E esse processo é demorado. É uma quebra de consciência, é uma transformação de consciência. É difícil a gente começar a pensar no outro se a gente sempre estava acostumado a pensar na gente. É difícil, é complicado. Mas, graças a Deus, temos algumas possibilidades. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, o Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, sozinho, sem ajuda de ninguém? Será que a gente pode melhorar? A resposta é sim. E olha o que eles dizem: frequentemente fazendo esforços muitos. Você não precisa fazer muita força para ficar bom. Tá? Mas eles continuam dizendo: o que lhe falta é vontade. O que falta para nós, gente, na verdade os Espíritos estão chamando nós aqui de vagabundo. Retire o vagabundo. Acomodados, para não ferir muito os ouvidos de vocês. Nós somos acomodados. É muito mais fácil, faz uma coisinha errada aqui, faz uma coisa, o outro ferrou-se por causa que eu fiz isso, mas não tem problema, amanhã a gente já vai. Nós somos acomodados. É isso que os Espíritos falam. E ele continua dizendo: quão poucos entre nós fazem esses esforços. Muito bem. Mas graças à justiça e à providência divina, são dadas algumas oportunidades para que a gente vença essas nossas inclinações. Tá? E uma delas, talvez a mais importante, é o mal. Os inimigos vêm para a gente para que a gente exercite com eles o amor mais difícil. Tá? Fazendo bem àqueles que nos odeiam, isso é um bom exercício. Orar por aqueles que perseguem para o bem, esse também é um bom exercício. Segundo também uma estimativa, existe na Terra 60%, aqueles 60% que eu mostrei para vocês, que são considerados ainda com tendência ao mal, são considerados os materialistas. Ou seja, pessoas que apenas pensam agora, no físico, nas coisas, e não dão bola para o mundo espiritual. 60%. Existem também 30% de pessoas que são virtuosas. Aquelas pessoas que estão na Terra tentando fazer o bem. É difícil para eles, porque é um processo complicado, mas eles estão tentando fazer o bem. E existem 10% de pessoas sábias, espiritualizadas. Fazem o bem porque querem fazer o bem. Tá? Para os materialistas, que reduzem tudo à vida presente e não têm tempo para se preocupar com o espiritual, morte
Quando eu morrer, eu penso. Quando chegar lá, eu vou pensar o que eu penso. Para esses, é um absurdo amar os inimigos. É um absurdo fazer o bem àqueles que me odeiam, e é um absurdo orar por aqueles que me perseguem. Quantos de vocês não estão pensando assim? Ou quantos de vocês não pensam assim? Ou pensaram assim que Deus a tem? Pensaram assim. Isso é ser materialista. Por quê? Porque eu vou pensar no cara que me ferrou, vou rezar por ele. Por quê? Ele não reza por mim. Interesse pessoal. Novamente, entra no interesse pessoal. Para os espiritualistas, que agem por obrigação moral, os 30%, por imposição, não compreendem, têm muita dificuldade e sofrem para serem bons. São aquelas pessoas que precisam de uma religião, por exemplo, para ser bom. Eles precisam seguir um código moral de conduta para dizer, olha, eu sou bom. Porque eu não posso, de maneira alguma, roubar, porque senão Deus castiga. Então ele não faz. Ele nem sabe o que é Deus, jamais, não passa na cabeça dele. Mas ele sabe que vai vir um castigo se ele roubar. E ele não faz. Olhar a mulher do próximo está lá nos 10 mandamentos. Eu não posso fazer isso. Por quê? Pecado. Isso é pecado, eu não posso. Então eu não faço. Eu preciso ter uma prerrogativa para eu não errar. São os 30%. Que ainda fazem as coisas meio que por intuição. Tá? Para esses, eles dizem assim, eu devo amar o próximo. Eu não sei porquê, mas eu devo. Eu devo amar os inimigos. Eu devo fazer o bem àqueles que me odeiam. Eu devo orar por aqueles que me perseguem e me caluniam. Eu não sei porquê. Para os espiritualizados, que é o que eu espero que vocês saibam aqui hoje, espiritualizados. E não é difícil, lembra da pergunta? Esforços insignificantes. Para esses, vocês já vão entrar nos 10%, que agem por compreender, por saber porquê, dizem assim, eu quero fazer o bem àqueles que me odeiam. Eu quero orar por aqueles que me perseguem. Será que é difícil chegar nesse ponto? Mas espera aí. Segundo os 60% dos materialistas, essa é a primeira pergunta que surge. Se eu amar, amando os inimigos, não estarei apoiando a perversidade? Se eu apoiar aquele bandido que rouba minha carteira, eu não estaria apoiando, não estaria abrindo as portas para a criminalidade? Não é isso? Será? Os espíritos dizem que e eu vou provar para vocês. Tá? Essa foto, são fotos que às vezes poucas pessoas têm esse conhecimento de Deus sobre. Essa foto é o nosso planeta. Mas o nosso planeta é um pouco diferente. É a foto do plano espiritual do planeta. É o todo do nosso planeta. Porque a gente sempre costuma ver só isso aqui. Mas aqui nós estamos vendo o planeta inteiro. Porque existem 7 bilhões aqui encarnados, existem mais 20 bilhões por aqui. De seres desencarnados. E aqui a gente vê, essa é a crosta terrestre, é o plano físico, onde a gente tem a parte mais densa, como você está pesando, está pegando, como estamos conversando aqui. Existe o ar e a gente conversa. Tá? Existe, junto a ele, ou a maior participação, interagindo com ele, uma coisa chamada umbral grosso. É a primeira etapa da vida espiritual. Está praticamente a maior interferência que nós recebemos justamente dessa região. Depois temos aqui em parte mais cinza o umbral médio, que é onde ficam as colônias de socorro. Quem já leu as obras do André sabe disso. Depois, na parte azul, aqui, temos o terceiro umbral, que é onde fica a colônia nosso solar, por exemplo. Colônias um pouco mais, com uma vibração um pouco melhor. Nessa região azul clara, nós temos as artes, culturas e ciências. São espíritos que estão sendo preparados para vir à Terra e trazer novas tecnologias. Trazer avanços na arte, na cultura, na música. No Mato Grosso existe uma colônia dessa. Não vou lembrar o nome não, mas faz na divisa com os Andes. São faculdades, onde os espíritos vão para aprenderem e para trazerem novas tecnologias.
Essa outra área aqui, Lás, é a área do amor fraterno universal. Ali estão espíritos de alto gabarito, vibrando amor, mantendo a terra do amor. Espíritos como Maria Teresa, assim, tipo. A parte verde são onde fica realmente a direção do planeta. São as diretrizes planetárias. Lá está Jesus e os seus ministros. E é ali que a coisa é comandada. Ali que tem o comando do planeta. Mas o que nos interessa para mostrar para vocês que nós precisamos amar um pouquinho mais os nossos inimigos é essa parte preta. Essa parte preta é chamada umbral grosso. O que seria o umbral grosso? O umbral grosso, gente, é o mal no mundo espiritual. E a gente se assusta. Porque nós já tivemos. A gente olha e a gente já tem passo atrás. A gente já teve. E talvez não várias vezes. Segundo o André Luiz, o umbral é uma espessa camada miasmática, quer dizer, energia densa, pesada, ruim, que se forma na chamada psicosfera. Psicopensamentos. Cada um de nós tem uma psicosfera. Tem gente que tem que é os pensamentos ruins, que a gente vai vibrando mal. Tem gente que tem 1 metro de psicosfera, uma nuvem negra assim. Tem gente que tem quilômetros de psicosfera. Imaginem 7 bilhões de seres juntando essas psicosferas. Isso não é. Isso é sofrimento em potencialidade máxima. Esse cinturão de sombras é o resultado dos dejetos mentais da mente encarnada e desencarnada. Não são só os 7 bilhões. Aí ele está dizendo que são os 27 bilhões. Culpa, medo, ódio e poder, principalmente, se aglutinam junto a outras matérias mentais, formando essa nuvem cinzenta que tem vida. Isso é e está junto de nós. É a primeira etapa. E aí vem a morte. E aí você está vibrando no mal. Mas nós não estamos falando de você, não estamos falando dos inimigos. Tem um projeto de lei, uma PL, no Congresso Nacional. Eu não me lembro do primeiro nome do deputado, mas acho que é Mendoncinho, se não me engano, que foi o cara que abriu a PL. Que está flexibilizando o Estatuto do Desarmamento. Só para me dar um exemplo para vocês. O que ele quer? Ele quer que mais pessoas tenham direito a armas. É isso que ele quer. É isso que essa bancada quer. Para que você possa ter o direito de ter uma arma e defender o seu patrimônio que é teu. Eles estão criando uma regra para você. É isso que estão fazendo. E aí vamos continuar esse exemplo. Você hoje está legalmente armado. E você carrega a tua arma na bolsa, no caso das mulheres, é uma pequenininha, uma pistola. Os homens levam no porta-luva, guardam na gaveta em casa. E de repente você é vítima de um assalto. E você aceita o duelo, porque isso é aceitar um duelo. O Evangelho segundo o Espiritismo fala muito bem sobre o duelo. O duelo tem 2 saídas quando você aceita o duelo. Primeiro, é você morrer, não é verdade? Se você entra no duelo, há 2 possibilidades. Você morre, ou você não. Se você morre, é suicídio. Você sabia disso, pessoal? E se é suicídio, você vai receber as consequências espirituais para você, é normal, como qualquer suicida. E a outra saída? Matar. E se você mata, você é assassino. Assassino. E você vai receber as consequências espirituais por ser assassino. Bom. Então, gente, você estava lá, bem tranquilo, foi assaltado, retirou a pistola da bolsa, pá, matou. Você tinha o direito. A lei civil, como a lei de Moisés, lhe dava o direito de matar. Você
como aquele outro rapazinho, pensa que bandido bom é bandido outro. A pergunta que eu faço: livrou-se do bandido? Fez uma limpa para a sociedade e para você? Foi isso que você fez? Será? Apenas livrou o encarnado da presença material. Você apenas tirou ele da vida. Apenas tirou a vida. E vamos mais longe, porque a coisa vai ficar pior. Quem você matou? Você matou um dos 40% que vivem no bem? Você matou um dos 59% que tem tendências ao mal? Quem você matou? Você matou aquele que faz parte do 1%. Extremamente materialista, gente. Você matou ele. E no momento que você matou ele, que ele acordou no umbral, ou seja, do teu lado, ele te viu. Foi a primeira pessoa que ele viu. E agora ele tem extremo ódio de você, porque você tirou a coisa mais importante que ele tinha na vida. Ele era a coisa mais importante. Foi esse cara que você matou. Você arrumou o quê? O que você arrumou agora? Piorou a situação? E eu vou mostrar para você. Porque vai ficar bem pior. Ele vai persegui-lo com o seu ódio. E vai continuar pior. O mais simples que ele pode fazer por você é ser apenas um obsessor. Ou seja, todo aquele ódio que ele nutriu por você, porque você não tinha aquele inimigo, agora você tem. Você nem sabia que ele existia, e hoje você tem um inimigo desencarnado. Todo aquele ódio, ele vai colocar em você. E ele vai te obsediar. Isso é o mais tranquilo. Porque ele vai tentar interferir em tudo o que acontece com você. Então, quando você for fazer um negócio, ele vai interferir, o negócio não vai dar certo. Na tua casa, ele começa a interferir, você começa a brigar com a mulher, com os filhos, com o pai, com a mãe, com a família. Você começa a perder as coisas. E tudo aquilo que você achou que você estava defendendo com a arma, você começa a perder. Isso é o inimigo. Isso é a primeira coisa. Mas pode ser pior. Pode ser pior. Ele pode virar um subjugador. Porque assim, nós não somos coisas boas. Já fizemos coisas piores que agora. Com certeza. E nós arrumamos outros inimigos. E todos nós temos obsessores. Todos. E esse cara deve ter acordado, e ele não é boa coisa, e viu que tinha duas pessoas do teu lado já, vibrando na mesma frequência dele. O que ele vai fazer? Amizade. É uma boa. Vocês querem a mesma coisa que eu. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Juntou a fome com a vontade de comer. E a partir de agora eles vão te subjugar, fazer um plano muito mais difícil de qualquer tipo de justiça. Então, quando você estiver pensando, você acha que está pensando, você não está pensando isso. Quando você estiver agindo em alguma coisa, ou falando, eis. Quantas vezes a gente vê isso nas coisas? Ficou pior? Ah, vai pior. Vai ficar pior ainda. Porque essa vingança é capaz de passar de uma ou mais existências. Agora ficou bem pior. Um inimigo que você não tinha, que você criou, porque você tinha o direito de matar. Agora, ele é um inimigo que vai te manter inimigo por várias e várias existências. Ou seja, hoje você está encarnado, ele é desencarnado, ele é teu obsessor. Amanhã você desencarna e ele encarna, e você percebe todo o mal que ele te fez, e a partir de agora, você é o obsessor dele. E assim vocês vão trocando de papéis. Trocando de papéis. Quanto tempo? Porque você tinha uma vida. E Jesus já disse isso. Já contou tudo isso para nós, só que há 2000 anos nós já esquecemos. Nós já esquecemos. Ele diz: conserta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Você só pode fazer acertos enquanto você está encarnado. Porque depois que você desencarnar, você não tem mais que baixar ele. Você não tem mais que baixar.
precisa esperar que a espiritualidade ache uma brecha para botar você e ele encarnados, e aí vocês dois têm a oportunidade de fazerem as pazes. Em verdade te digo, que não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Enquanto você tiver qualquer tipo de inimizade, você vai continuar tendo problemas desse planeta. Mas pode piorar. Ainda pode piorar. Jesus disse ali: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quem é que te garante que aquele encontro entre você e esse assaltante não estava programado? Que vocês eram inimigos, assim como está sendo agora. E que a espiritualidade teve grande dificuldade em botar vocês dois encarnados nesse mesmo momento e criar esse ato de encontro. E você tinha uma árvore. Era um momento em que você tinha que exercitar paciência, tolerância, perdão. Porque esse cara era um inimigo antigo. E você perdeu essa oportunidade. Mas ai daquele homem por quem veio o escândalo. Você foi o cara que infelizmente causou o maior escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e ser lançado no fogo do inferno. Ou seja, se você tem dificuldade ainda, é um cara muito violento, é melhor que você venha sem a mão e sem o pé para não agredir ninguém, para você não causar débitos. Mas agora estão te dando uma arma. É isso. Vocês têm ideia do karma que nós estamos criando para o planeta, para o país Brasil? Vocês têm ideia do tamanho do problema? Ninguém se liga muito nisso, mas é um grande problema. Então, gente, voltamos à pergunta: quem são os nossos irmãos? Os nossos inimigos são os pensamentos nossos, os sentimentos e os atos errôneos praticados, e não a pessoa. Aquele cidadão que me assaltou, o preconceito que eu tenho dele, o egoísmo que eu tenho por ele estar roubando o que é meu, é que é meu. Não mesmo. Ele está evoluindo como eu. Eu também já fui assim. Quantos eu assaltei, roubei ou matei? Não é ele. É o que ele está cometendo contra você. Isso que interfere. É a forma que a pessoa se comporta que nos desagrada. Né? É o que ela ativa em nós que desagrada. Porque ela ataca justamente onde ainda somos deficientes. Nós somos egoístas. Nós não queremos que nos roubem o que é nosso. Os outros, tudo bem. Roubam pessoas todos os dias, mas não tem. Assim, nossos verdadeiros inimigos são nossas imperfeições, que estão sendo testadas e exercitadas. Sim. Então, gente, aqueles que chamamos de inimigos são nossos irmãos, que ao longo da nossa vida surgem contra professores, impondo lições difíceis, porém necessárias ao nosso aprimoramento espiritual. Vamos trazer para a nossa vida, né? É dessa forma que devemos compreendê-los e amá-los como recomenda Jesus. Nós, espíritas, sabemos que os relacionamentos de difícil convivência e a maldade a que estamos expostos fazem parte das provas que devemos enfrentar. Sabemos também que os irmãos que estão ao nosso lado são instrumentos, são oportunidades de melhoria para o nosso espírito. E a providência divina não erra. Portanto, nós estamos vivendo no lugar certo. Nós estamos vivendo com as pessoas certas, nosso corpo está de forma certa, nossas limitações e enfermidades estão certas. Se eu não tenho um braço, se eu tenho uma doença, se eu tenho qualquer coisa, é porque está certo. Porque senão eu poderia usar de outra forma. Vamos lá. O que você é hoje, é o que você tem, com quem você vive, é resultado de muito estudo e planejamento. Muito estudo e planejamento. Ame a tudo e a todos, principalmente ame-se do jeito que você é. Quando estávamos preparando a nossa encarnação, tínhamos a noção de todas as nossas imperfeições. Sabíamos que a nossa vida aqui do físico
tinha que ser a mais proveitosa possível para nós. Aí, então pedimos aos Espíritos encarregados de elaborar os planos para a encarnação que nos ajudasse. Nós pedimos, imploramos, para ter do nosso lado aquele amigo difícil, aquele inimigo que nos prejudica diariamente. Imploramos. Uma grande equipe de espíritos se dispõe a ajudar a preparação da nossa futura encarnação. E bastante. Eles sabiam que precisávamos ter muita paciência, tolerância, compreensão, humildade, perdão e etc. Então eles nos disseram: nós vamos providenciar que você vai conviver com pessoas especiais, grandes professores, da arte de demonstrar como se deve praticar as virtudes, com o que tanto você precisa. E aí nós nascemos com estes mestres, né, que chamamos de marido, esposa, filhos, pais, patrão, empregado, colega de trabalho, vizinho, cunhado, sogra. Esses são nossos inimigos. Pessoas que nos exercitam todos os dias tolerância, paciência, perdão. Com este entendimento, fica mais claro que os irmãos que estão ao nosso lado são instrumentos de ajuda para a nossa evolução. Se não fossem eles, iríamos treinar virtudes com quem? Com quem? Com os amigos que dizem assim: valeu, Jair, você está certo, continue assim. Aprendeu alguma coisa? Se você passasse a vida inteira aqui na Terra sendo apenas elogiado, o que você se tornaria? Um tremendo de um arrogante. Então tem que ter pessoas que dão freio em nós. É isso. Mas não podemos deixar de lembrar uma coisa muito importante, gente. Opa, passou. Como todos ainda somamos imperfeições, certamente nós também somos professores de alguém. Se alguém é chato para você, você também é chato de alguém. Se o teu marido te incomoda, você também incomoda o teu marido. Não esqueça disso, é muito importante. Muito importante. Assim como essas pessoas nos ajudam a treinar as virtudes, nós temos que ajudá-las também a agir de forma diferente. Se estão em nosso caminho, é porque temos necessidade e principalmente capacidade para ajudá-los. Então, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Como podemos então ajudá-los a agirem de modo diferente? Agora, ajudar esse povo tudo que está ao nosso lado. Primeira coisa que eu coloquei aí, de 3, e essa é importante, tá? Por isso que é o primeiro lugar. Entender que o nosso objetivo nesta encarnação é desfazer conflito e não criar novo. Então assim, se você está fazendo parte do mundo e percebe que você está arrumando mais inimigo que amigo, cai fora. Se você é vascaíno como eu e percebe que o nosso time está cada vez pior e se irrita com a acusação dos outros, você começa a parar de ser vascaíno. Começa a ser corintiano. É um exemplo tosco. Mas a gente tem que se ligar nisso. Se você hoje está sendo radical pelo PMDB e está criando amigos, ótimo. Mas se você está criando inimigos, pare! Pare. Nós não viemos criar inimigos, nós viemos desfazê-los. E isso serve para qualquer coisa. Se o teu grupo de amigos, você percebe que está te levando para um lugar errado, pare, sai fora. Primeira coisa. Segunda coisa. A maior glória está em ser ofendido do que em ofender. Ofender é a coisa mais fácil do mundo. Ofender é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer um faz isso. Agora, se manter calmo quando você é ofendido, isso é difícil. Isso não é para qualquer um. A maior glória está em suportar uma injustiça do que praticar alguma. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Porque tem uma coisa que vive em nós, que é o nosso próprio espírito, chama-se consciência. Alguns chamam de consciência. E a consciência dói. Sempre.
Consciência é a dor do universo. Você vai morrer, mas ela não vai te largar. Aquilo que você prejudicou vai te cobrar sempre. Já te cobra hoje. Vai te cobrar sempre. Ser enganado do que ser enganador, muito mais. Ser arruinado do que arruinar os outros, sem dúvida nenhuma. E o terceiro conselho, pratique o pequeno perdão. Perdoar é fazer uma limpeza interior, tirando o lixo que alguém deixou em você. O que é pequeno perdão? É o seguinte, nós temos que ter na cabeça que nós temos relacionamentos. No trabalho, em casa, nós temos relacionamentos. E diariamente você está exposto a esses inimigos que eu coloquei ali. São nossos inimigos. Eles vão nos deixar irritados. Perdoe pequeno. Porque se você não perdoar pequeno, cada coisa que essa pessoa vai fazendo para você vai te enchendo de lixo, e chega uma hora que você estoura. Então comece perdoando pequeno. Se você não conseguiu perdoar tudo que aconteceu durante o dia, quando você chegar em casa durante a noite, na hora que estiver tomando banho, passe uma água no corpo e pense assim, ó, o que eu não quero, que lixo eu não quero levar para amanhã? E manda embora, manda aqui no ralo. Amanhã começa um novo dia, com novas pessoas. Pense assim. Você vai economizar um monte de dinheiro. E o Chico Xavier disse uma vez, olhem só, né? O Chico era um cara fantástico. Ele disse uma vez, existem pessoas que se sentem ofendidas e magoadas por qualquer coisa. Por qualquer coisa. A mais leve contrariedade se sentem humilhadas. Ora, nós não viemos a este mundo para nos banhar em mar de rosas. Somos espíritos altamente endividados. Dentro de nós, o passado ainda fala mais alto. Não podemos ser tão suscetíveis assim. O que ele está dizendo? Existem pessoas que a gente chama de vaso de barro. Bateu, quebrou. Marcou. E nós temos que ter consciência de que existem. E temos que ter cuidado com isso. Às vezes você não sabe o que falar. E a questão do magoar é o seguinte, põe uma coisa na cabeça. Eu aprendi, a primeira coisa que eu aprendi no turismo. E eu vejo regularmente as pessoas falando isso. Ah, porque o cidadão não está falando isso de mim, o cidadão está falando isso daquilo. Gente, eu não posso mudar o que as pessoas falam de mim. Não tem como. Eu só consigo mudar o que eu penso dos outros. Isso eu consigo mudar. Então, o nosso negócio é tentar mudar o que a gente pensa, o que a gente fala. E não ficar preocupado com o que os outros pensam e falam. Isso é melindre. Isso é melindre. Mas o mais importante é que você não seja melindroso. Isso é importante. Que você entenda que tem pessoas que vão te ferir normalmente. Vão te ferir. Diariamente. Vão te ferir. Porque você tem inimigos. Pais, mães, marido, sogra, cunhado. E vão te ferir. Não seja melindroso. Não seja melindroso. Não sou eu que estou dizendo, quem falou isso foi. Como podemos então amá-los? Não tenhamos ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoemos sem pôr qualquer obstáculo à reconciliação. Pensem assim. O teu inimigo não sabe isso que você está fazendo. Não sabe. Mas você sabe. Então é responsabilidade tua não colocar obstáculo na reconciliação. Só se você fizer só isso, você já está evoluindo um monte. E ajudando um monte ele também. Tá? Opa, passei. Iniciar invertendo o pensamento de desejo agora para o bem e não mais para o mal. Tudo bem, se ele não gosta de mim, sossegado, vou fazer o quê? Eu não tenho como mudar o pensamento dele. Mas ele que seja feliz, que siga o caminho dele. Tire essa energia que carrega, que você carrega, que te faz mal. Tire. Comece a pensar no bem. Faça uma oração. Você faz uma oração hoje. Amanhã, depois. Em uma semana você esqueceu. Isso é orar pelos irmãos, para fazer bem para você. Quem fizer isto, pratica o amor ensinado por Jesus. Será que agora ficou um pouquinho mais fácil de praticar esse ensinamento de Jesus? Melhorou um pouco? Não é fácil, mas melhorou um pouquinho? Melhorou, tá?
Então, gente, ficou mais fácil amar os inimigos? Ficou mais fácil fazer o bem àqueles que odeiam? Ficou mais fácil orar por aqueles que nos perseguem e caluniam? Porque Jesus disse, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Se você é cristão, se você acredita nisso, começa a mudar a tua frequência, a tua vibração. A terra está precisando de candidatos à bondade. Isto hoje está em falta. Porém, são esses candidatos que vão fazer esse novo mundo acontecer. O Senhor disse que essa área é muito grande e são tão poucos os trabalhadores. Nós fazemos parte do mesmo exército. Essa é a hora da coragem. O planeta está mudando, gente. Mudando. Não é a hora de covardia. Agora é a hora do cristianismo de verdade. É o que Jesus nos passou. Que a gente vai ter que viver. É isso aí. Estamos muito perto de grandes conquistas espirituais. Não devemos desperdiçar a oportunidade valiosa que nos foi dada. Nunca desista. A vitória pode estar muito mais próxima do que você imagina. E para terminar a palestra, que eu já mandei, vou fazer uma pergunta para vocês. Será que Jesus, quando encarnado, amou todos os inimigos? E quem estava na palestra lá no fritado não respondeu. Será que Jesus amou todos os inimigos dele quando ele estava encarnado? O que vocês acham? Será que ele perdoou todo mundo, amou todo mundo igual? Amou Pedro, assim como ele amou Pôncio Pilatos ou Caifás? Não. Sabe por que não? Porque um espírito como Jesus, do quilate de Jesus, não faz inimigos, não precisa perdoar ninguém. O Gandhi, gente, você tem uma ideia, o Gandhi, quando ele estava no fim da vida dele, uma repórter perguntou para ele, Gandhi, e o Gandhi sofreu, nossa, foi para a cadeia, foi torturado, bateram nele várias vezes, coitado, passou fome. Gandhi, você perdoa todas as pessoas que te fizeram mal? Todas as pessoas, todos os teus inimigos, todos que te ofenderam? Ele disse, não. Afinal de contas, ninguém me ofendeu. Isso não é não ser melindroso. Um espírito que nem Jesus ama incondicionalmente. Ele não precisa amar os inimigos. Ele ama todo mundo, amigo e inimigo. A lei do amor faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Não se circunscreve ao âmbito acanhado na Terra e da vida presente. É só aqui nesse planeta que nós estamos atrasadinhos, que a gente tem problema com os outros. Em planetas mais evoluídos, isso não existe mais. Isso é que nem escravidão, acabou. Ninguém mais pensa nisso. Ninguém mais pensa em inimigo. Não existe. Não existe inimigo. Você imagina que maravilha? Não ter inimigos. Beleza? Então, aceite o convite de Jesus e vivamos de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Eu destruo meus inimigos quando faço deles meus. Quer acabar com o teu inimigo? Quer ferrar com ele? Traga ele. Esse é o melhor jeito de você acabar. Então vamos amar. Amar os inimigos para fazer bem a eles. Amar os inimigos para fazer bem ao planeta e reduzir um pouco desse umbral grosso que pesa na loja. E amar os inimigos para fazer bem. Gente, desculpe que passou um pouquinho da hora, tá? Mas eu desejo a todos aí um Feliz Natal, tá? Um Natal santo, de muita fraternidade, muita família, muito amigos, muito amor, muito exercício de perdão, porque esse momento que a gente se encontra com a família é um momento que a gente pode aproveitar e exercitar o perdão. É um momento que a gente se encontra. Tá? Muito perdão. E muita felicidade. Tá? Namastê. Obrigado.